Ciência e Religião, a Grande Separação. Livro: Quem somos nós? Na lógica formal, uma contradição é sinal de fracasso. Entretanto, na evolução do verdadeiro conhecimento, a contradição assinala o primeiro passo no progresso em direção à vitória. Alfred North Whitehead. O espírito e a ciência são as duas grandes abordagens pelas quais a humanidade busca a verdade. Ambas estão procurando a verdade sobre nós e nosso universo. Ambas estão buscando respostas para as grandes perguntas. Elas são dois lados da mesma moeda. Unidas na origem. Os sumérios, 3800 a.C., a mais antiga civilização conhecida, consideravam iguais os esforços de compreender tanto o mundo ao redor como o mundo espiritual. Havia um deus da astrologia, um da horticultura e um da irrigação. Os sacerdotes do templo eram escribas e tecnólogos que investigavam esses campos do conhecimento. Os sumérios conheciam o ciclo de 26 mil anos, a precessão dos equinócios, as técnicas para a mutação das plantas com fins de produção de frutas e legumes, e ainda possuíam um sistema de irrigação que nutria todo o crescente fértil, a bacia dos rios Eufrates, Tigre e Eufrates. Avancemos 3.000 anos até a Grécia Antiga. Filósofos faziam grandes perguntas como: por que estamos aqui? Ou o que devemos fazer de nossas vidas? Eles desenvolveram a teoria do átomo, estudaram os movimentos celestes e buscaram princípios universais para o comportamento ético. Durante milhares de anos, o único estudo do céu foi a astrologia. Da astrologia surgiu a astronomia moderna, que deu origem à matemática e à física. A alquimia, a busca da transmutação e da imortalidade, gerou a química, de onde mais tarde surgiram como especializações a física das partículas e a biologia molecular. Hoje a busca da imortalidade é conduzida pelos bioquímicos, que estudam o DNA. Um mundo vivo. Antes da Revolução Científica, acreditava-se num mundo vivo. Na China, via-se o mundo como uma interação dinâmica entre forças energéticas que fluem constantemente. Nada é físico ou estático. Tudo está fluindo, mudando ou eternamente renascendo. No início, no Ocidente, acreditava-se que o mundo expressava a vontade e a inteligência de um Criador divino. As peças que compunham o mundo estavam ligadas em uma grande cadeia do ser, que se estendia de Deus para os anjos e deles para os homens, os animais, as plantas e os minerais, cada um com seu lugar adequado num todo vivo. Nada existia por si só. Cada peça estava relacionada com todas as outras. Os povos de cada continente viviam uma relação harmoniosa com seu entorno. Os animais e as plantas, o sol e a chuva, a terra viva. Manifestavam essa percepção descobrindo espíritos em montanhas, riachos e bosques, e fundamentavam a religião e a ciência no aprendizado do viver de forma a agradar aos espíritos da terra e do céu. Em todas essas culturas, o objetivo da ciência era adquirir conhecimentos que harmonizassem a vida humana com as grandes forças do mundo natural e com os poderes transcendentais que pressentiam existir por trás do mundo físico. Desejava-se saber como a natureza opera, não para dominá-la, mas para viver de acordo com seu fluir.
como escreveu o físico e filósofo Fritjof Capra em O Ponto de Mutação. Desde a antiguidade, os objetivos da ciência tinham sido a sabedoria, a compreensão da ordem natural e a vida em harmonia com ela. A ciência era praticada para a glória de Deus, ou como diziam os chineses, para acompanhar a ordem natural e fluir na corrente do Tao. Tudo isso mudou em meados do século XVI. O desafio ao poder da Igreja. Na Europa medieval, a Igreja era o poder supremo, coroando reis, detendo a posse das terras e provendo a verdade. A Igreja tomou para si a posição de conhecedora de tudo. Seu dogma era a lei. Ela não apenas legislava sobre o funcionamento do mundo espiritual, no que se referia a céu, inferno e purgatório, mas também dizia ao universo físico de que forma ele deveria se comportar. Em 1543, Nicolau Copérnico teve a ousadia de desafiar a Igreja e a Bíblia. Publicou um livro no qual sugeria que o centro do universo era o Sol, e não a Terra. A Igreja, confrontada, tomou a atitude mais lógica, proibiu a leitura do livro, também incluiu o trabalho de Copérnico em seu index de livros proibidos e espantosamente manteve-o lá até 1835. Felizmente, Copérnico morreu de causas naturais, antes que a Igreja pudesse se aproximar dele. Dois cientistas que o apoiaram não tiveram a mesma sorte. Giordano Bruno confirmou os cálculos de Copérnico e formulou a teoria de que o sistema formado pelo Sol e seus planetas poderiam ser apenas um entre muitos outros semelhantes. Em um universo infinito, por essa terrível blasfêmia, foi submetido a julgamento pela Inquisição, que é ainda em um departamento da Igreja. Condenado como herético e queimado vivo. Galileu Galilei também apoiou o modelo de Copérnico. Foi julgado pela Inquisição, mas por ser amigo pessoal do Papa, apenas o mantiveram em prisão domiciliar aos 70 anos, até morrer. É bom ter amigos nas altas esferas. Galileu frequentemente é chamado de pai da ciência moderna, por ter sido o primeiro a fundamentar seu trabalho nos dois pilares, que desde então caracterizaram o trabalho científico, observação empírica e uso da matemática. Como consequência das descobertas realizadas por ele nos primeiros anos do século XVIII, século XVII, o conhecimento deixou de ser propriedade do clero. Sua validade já não era mais baseada em autoridades ancestrais ou hierárquicas eclesiásticas. Pelo contrário, passou a ser adquirido por meio da investigação e da observação, e a ser validado por meio de princípios consensuais, procedimento logo denominado método científico. Os cientistas não combatiam a Igreja, sabiam que era inútil e perigoso. Em vez de formular leis matemáticas sobre Deus, a alma, a natureza humana e a sociedade, eles restringiram suas atividades à investigação dos mistérios da matéria. Por sua vez, a Igreja fez de tudo o que podia para calá-los, para evitar a disseminação de ideias que lhe ameaçassem a autoridade. Porém, o que a Igreja temia aconteceu. Como os cientistas perseveraram nas pesquisas, mandando notícias sobre as fronteiras do conhecido e usando o crescente corpo de conhecimento para criar tecnologias cada vez mais poderosas. A sedução da aventura científica obteve apoio cada vez maior.
Descartes separa mente e corpo, humanidade e natureza. René Descartes, filósofo e matemático francês do século XVII, ampliou o fosso entre ciência e espírito. Nada que se incluía no conceito de corpo pertence à mente e nada no conceito de mente pertence ao corpo, afirmou. E assim foi batido o martelo. A moeda, a realidade, foi dividida ao meio. Se o espírito e a ciência estavam em litígio, Descartes foi o advogado que tornou palatável essa separação. Embora acredita-se que a mente e a matéria eram criação de Deus, Descartes as considerava completamente distintas e isoladas. A mente humana era um centro de inteligência e razão, projetada para analisar e compreender o domínio da ciência era o universo material. A natureza, que ele via como uma máquina cujo funcionamento obedecia a leis que podiam ser formuladas matematicamente. Para Descartes, grande apreciador de relógios e brinquedos mecânicos, não só os objetos inanimados, como os planetas e as montanhas, mas tudo na natureza partilhava essa natureza mecânica. Todas as operações do corpo também podiam ser explicadas por um modelo mecânico. Ele escreveu: "Considero o corpo humano uma máquina." Como veremos, a separação entre mente e corpo, transformada por Descartes em regra fundamental da ciência, causou uma infinidade de problemas. Francis Bacon e a dominação da natureza. Francis Bacon, filósofo e cientista britânico, também teve papel importante na instituição do método científico, que pode ser representado pelo diagrama: hipótese, pesquisa, experimentação, elaboração de conclusões gerais, testes das conclusões por meio de pesquisa adicional. É claro que esse método trouxe imensos avanços para a humanidade, desde a pura alegria de compreender melhor a natureza, até as melhorias na saúde, na engenharia, na agricultura, etc. Chegando aos primeiros passos da exploração espacial. Mas isso é apenas a metade da história. Como assinalou Fritjof Capra, Bacon via a aventura científica de uma forma, em geral, francamente perversa. A natureza precisava ser acossada em suas perambulações, obrigada a servir escravizada. O papel do cientista era torturar a natureza para extrair seus segredos. Infelizmente, essa atitude, que pretendia extrair conhecimentos para controlar e dominar a natureza, tornou-se o princípio norteador da ciência ocidental. Bacon resumia a ideia com uma frase que todos aprendemos na escola: conhecimento é poder. O modelo clássico de Newton. O nome que mais frequentemente associamos à formulação da visão científica é de Sir Isaac Newton. E o modelo mecanicista do mundo geral é denominado física newtoniana, ou modelo newtoniano. Esses termos se justificaram já que o Newton realizou um gigantesco avanço sintetizando e melhorando imensamente as ideias e os métodos de seus predecessores. As conclusões e as provas matemáticas fornecidas por ele foram poderosas, a ponto de, durante quase 300 anos, os cientistas de todo o mundo acreditarem que elas eram a exata descrição do funcionamento da natureza. Newton, tal como Descartes, via o mundo como uma máquina em funcionamento no espaço tridimensional, cujos eventos, como o movimento das estrelas ou a queda das maçãs, ocorriam no tempo. A matéria era sólida,
contendo em seu interior partículas diminutas. Essas partículas e também objetos tão grandes quanto os planetas se moviam de acordo com leis da natureza, como a força da gravidade. Essas leis podiam ser descritas com tanta precisão matemática que conhecidas as condições iniciais de um objeto. Por exemplo, a localização de um planeta, sua velocidade e o padrão de sua órbita. Era possível prever com absoluta certeza o seu futuro. O fato de Newton ter visto uma associação entre dois eventos tão dispares como a queda de uma maçã e o movimento de um planeta foi absolutamente revolucionário. Essa associação era intermediada por uma força, no caso, a força da gravidade. A abordagem mecanicista logo foi aplicada a todas as ciências, astronomia, química, biologia e assim por diante, com pequenas variações como uma visão mais sofisticada do nível atômico da realidade. Essa é a descrição do mundo em que fomos todos ensinados a acreditar. Newton e a religião. Pensamos no seguinte: por mais revolucionários que Newton e seus colegas tenham sido em seu trabalho, quando se tratava de religião, eles não questionaram o pensamento dominante em sua época. Estavam mergulhados nele, embora fossem responsáveis pela introdução de um novo e radical paradigma que desafiava e subvertia conceitos aceitos por séculos. Viveram suas vidas pessoais completamente imersos no mundo medieval em que tinham nascido. Como tantos outros acreditavam que Deus era o supremo arquiteto e o construtor do mundo, Newton escreveu em seu principal trabalho científico intitulado Principia Mathematica: esse sistema extraordinariamente belo composto pelo Sol, pelos planetas e pelos cometas só poderia provir do julgamento e do domínio de um ser inteligente e poderoso. Esse ser governa todas as coisas, não na qualidade de alma do mundo, mas como o Senhor de tudo. Ele é eterno e infinito, onipotente e onisciente. Ele governa todas as coisas e conhece todas as coisas que existem ou podem existir. Não vejo outra razão para a existência em nosso sistema de um corpo habilitado a fornecer luz e calor a todo o resto, senão o fato de o autor do sistema julgá-lo conveniente. Como se quisesse prevenir as eras futuras contra a filosofia materialista, que dominaria o pensamento ocidental em nome da mecânica newtoniana. Sir Isaac Newton escreveu: o ateísmo é tão insensato e tão odioso à humanidade que nunca teve muitos professores. Uma amarga separação. Foram as gerações posteriores de cientistas inteiramente concentradas na máquina do mundo que descobriram não haver necessidade de Deus ou da espiritualidade. Libertados das restrições do dogma religioso, os cientistas buscaram vingança decretando ser fantasia e ilusão tudo que não pudesse ser visto ou medido. Muitos se tornaram tão dogmáticos quanto as autoridades da Igreja, declarando com segurança farisaica que somos estritamente pequenas máquinas circulando por um universo mecânico e previsível governado por leis imutáveis. Os seguidores de Darwin deram o toque final ao triunfo materialista. Não somente não existe Deus e logo uma inteligência criativa dirigindo o desenvolvimento da vida intergaláctica, mas nós mesmos, antes o centro do mundo, não somos senão mutações aleatórias portadores de um DNA que vive uma jornada em busca de evolução num universo sem sentido. Esperança de reconciliação. A separação entre mente e corpo, transformada por Descartes numa regra fundamental
em que a pesquisa científica acreditou por centenas de anos causou problemas sem fim. Ao considerar que o mundo fora de nossas mentes nada mais é que matéria sem vida, funcionando de acordo com leis previsíveis e mecânicas e desprovida de qualquer qualidade espiritual, essa regra nos distanciou da natureza viva que nos sustenta e forneceu à humanidade a desculpa perfeita para explorar todos os recursos naturais, com a finalidade de atender aos próprios objetivos imediatos e egoístas, sem qualquer preocupação com os outros seres vivos ou o futuro do planeta. E o planeta sofreu. Saqueando em seus recursos e privado de sua pureza, nosso lar poluído começou a girar em direção à extinção. Enquanto cavava cada vez mais fundo em seu universo morto, a ciência trouxe à luz um mistério. Nos primeiros anos do século XX, o garrote do materialismo começou a ser desapertado por cientistas como Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger e outros fundadores da teoria quântica, que declararam ao mundo, se investigarmos bem a fundo a matéria, ela desaparecerá e se transformará em energia incomensurável. Se seguirmos o exemplo de Galileu e procurarmos descrevê-la matematicamente, descobriremos que o universo não é nada material. O universo físico é essencialmente não físico e pode se originar de um campo ainda mais sutil que a própria energia. Mas semelhante à informação, a inteligência ou a consciência do que a matéria. Dois lados da mesma moeda. Em nossa época, a moeda permanece dividida, com a religião de um lado e a ciência de outro. Por quê? Não porque a realidade seja dividida, mas porque os adeptos dessa visão são pessoas. Você se lembra por que as pessoas não fazem grandes perguntas? Porque a resposta pode não ser o que elas desejam. E se a mente e a matéria não forem divididas? E se existiram entre elas ciclos de retroalimentação observáveis? Estamos no século XXI. No entanto, a linha dominante da ciência ainda se recusa a examinar essa questão. O Dr. Jim Hadin, cientista-chefe do Instituto de Ciências Noéticas, conduziu a investigação de fenômenos psíquicos com total aderência ao método científico. Apesar disso, ele ainda encontra resistência da parte da comunidade científica tradicional. Como diz o Dr. Hadin, eles, os cientistas tradicionais, têm convicções pessoais e particulares que desenvolveram por experiência, mas não falam delas em público. Por quê? Pelo menos no mundo acadêmico, espera-se que você não fale sobre essas coisas. E essa é uma das poucas áreas do mundo acadêmico em que o tabu não só é forte, mas já persiste por pelo menos um século. Conheço muitos colegas acadêmicos, pessoas destacadas em seus campos, a psicologia, a neurociência cognitiva, as neurociências básicas, a física, que em particular têm um grande interesse por fenômenos psíquicos. Alguns deles estão obtendo bons resultados em suas experiências. Bem, por que não estamos ouvindo falar disso? Porque a cultura do mundo acadêmico estabeleceu que não pode. Portanto, estamos vivendo a parábola da roupa nova do imperador. Mesmo agora, o tabu é tão forte que não se deve falar sequer sobre o próprio tabu. É como um projeto altamente secreto do governo, cuja própria existência é segredo. Bem, o tabu é segredo,
espera-se que ninguém fale sobre ele. Uma vez que se fale, esse é o primeiro estágio para fazer com que ele desapareça. E quando isso acontecer, veremos um enorme interesse da parte dos cientistas tradicionais em estudar esses assuntos. Que perguntas você quer ver respondidas? E então? A prece promove a cura? É possível afetar a realidade física com a mente? É possível perceber coisas que estejam fora do espaço-tempo? Algum ser é capaz de caminhar sobre a água? A partícula de Higgs existe? O que? A física de partículas teórica prevê a existência da partícula de Higgs. Centenas de milhões de dólares estão sendo gastos para construir aceleradores mais poderosos para encontrá-la. E, no entanto, acreditamos que a maioria dos cidadãos do planeta Terra preferiria ter respostas para as perguntas anteriores. Certamente, as respostas para essas perguntas teriam um sólido impacto sobre a forma como nós vemos e como vemos o mundo, muito mais do que a descoberta de uma nova partícula. Porém, o mundo da ciência tradicional não quer investir tempo em algo que considera fora do domínio deles. É engraçado porque é exatamente daí que surgem os avanços. Assim, quem está sabotando a busca de verdade? São dois lados da mesma moeda. Primeiro foi a igreja e agora são os novos sacerdotes, os cientistas. Pense um pouco nisto. Você sabotou sua própria busca da verdade. O que significa espiritualidade para você? Qual é a diferença, se houver, entre um dogma e uma lei natural? Quais são os dogmas na sua vida? Como eles governam sua percepção de si mesmo e da sua realidade? Você usa o método científico na sua vida? Como a cisão entre ciência e religião afetou a sua vida? Qual é a diferença entre ciência e religião? Como o dualismo afetou a forma como você se vê e como vê a realidade? Você vive a vida como um ser independente da natureza e de todos os outros, ou se sente realmente conectado? Com que frequência você se sente como um lagarto? Você é capaz de fazer crescer uma cauda? É no sentido místico da criação que nos cerca, na expressão da arte em uma inspiração por Deus, que a alma se eleva e encontra a plenitude de algo implantado em sua natureza. A atividade científica também brota de um empenho que a mente se sente impelida a realizar. Um questionamento que não aceita ser suprimido, seja na busca intelectual da ciência ou na busca mística do espírito. A luz nos chama em um propósito que cresce em nossa natureza, responde Sir Arthur Eddington, astrofísico in The Nature of the Physical World. Nas principais culturas do mundo antigo, havia uma escadaria separando o humano e o divino. Pensava-se na Terra e no cosmo como vós. Em vez de isso, os indivíduos sentiam que estavam participando de um grande mistério cósmico do qual eles faziam parte. As pessoas experimentavam o divino como iminente no mundo material. A natureza e o cosmo tinham a alma cheia da presença divina. Cerimônias como as realizadas em Stonehenge ligavam a terra ao céu e fortaleciam o sentimento de participação na realidade divina. Anne Baring. Quando eu era pequeno, eu pensava muito em Deus. Me diziam que Deus estava fora de mim,
e que ele era um mistério insondável. Sendo tão arrogante quanto curioso, concluí que eles estavam errados. Tinha de haver uma forma, pensava. Quando ainda adolescente, descobri a ciência. Fiquei tão animado. Embora soubesse que a ciência estudava os efeitos secundários de uma ordem mais elevada, com o que estava aprendendo, sentia estar mais perto do mistério da vida do que em qualquer um dos áridos movimentos vívidos na igreja. Quando criança, ao descobrir a existência da mecânica quântica, cheguei ao céu. Perdoem a ironia. Ali estava uma linguagem que eu julgava capaz de explicar o divino, e a ideia do observador talvez sugerisse que o divino somos nós. A ciência e o espírito não são tão diferentes. São disciplinas diferentes tentando compreender a mesma coisa. Mark. A dissidência entre ciência e espírito nos afeta hoje em dia. Porque os cientistas envolvidos nesse tipo de debate sabem muito pouco sobre os verdadeiros ensinamentos do espírito. Eles simplesmente acham que os personagens vendidos a varejo em qualquer púlpito do país são o espírito científico, quando na verdade eles são apenas uma versão da ciência do espírito, e infelizmente os clérigos também não conhecem a própria ciência, de modo que os dois lados estão envolvidos num fogo cruzado. Essas são simplesmente duas formas complementares de ver a realidade. Michel Ledwidge. Passei a maior parte da minha vida com a cabeça enfiada na areia. Minha defesa era acordar pensando em qual par de sapatos iria usar. Nunca consegui aceitar o conceito de haver um cara lá no céu me julgando, e nunca comprei totalmente a ideia de descender de um macaco. Sempre me pareceu que deveria existir alguma coisa a mais, porém grande demais para ser concebida por alguém tão pequeno quanto eu. Por muito tempo, deixei isso por conta das pessoas mais inteligentes. Agora percebo que se eu não acordar e participar desse diálogo, a ciência e a religião continuarão em suas estradas de elitismo, dogma e disputa de poder. Acho que elas precisam de um bom terapeuta de família. Nós. Betsy. No século XVII, saímos de uma época em que o universo era visto como entidade viva e vibrante, e passamos a ver o mundo como máquina. Descartes e Newton solidificaram esse conceito, usando a ciência e a matemática para descrever um mundo sem vida, composto de objetos inanimados. Eles fizeram belos cálculos e ampliaram nossa compreensão sobre os sistemas inanimados. Descartes e outros cientistas aplicavam aos sistemas vivos o modelo de um relógio ou de algo movido a corda. Assim, se pudéssemos entender bem as peças, os componentes do sistema, compreenderíamos seu funcionamento como um todo. Isso pode ser verdadeiro para o relógio, mas nós não somos máquinas. Daniel Montes, médico. A filosofia está escrita nesse imenso livro, o universo que permanece continuamente aberto aos nossos olhos. Mas o livro não pode ser compreendido a menos que primeiro aprendamos a linguagem e interpretamos os caracteres com que ele foi escrito. E ele foi escrito na linguagem da matemática, e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Sem eles estamos vagando por um labirinto escuro. Galileu Galilei.
Se a ciência e espírito buscam natureza da realidade ilimitada, então em algum momento seus caminhos se cruzam. As escrituras mais antigas que conhecemos, os Vedas, descrevem o mundo físico como ilusão. Maya. A física quântica afirma que a realidade não é o que vemos. Na melhor das hipóteses, ela é praticamente vazia. Ondas de nada insubstancial. Os budistas tibetanos falam de tudo como origem interdependente. Na física existe a teoria do emaranhamento, segundo a qual todas as partículas estão conectadas e assim estiveram desde o Big Bang, onde elas emaranharam-se pela primeira vez. E mais poético, temos no Zen o famoso koan. Qual é o som de uma das mãos batendo palmas? Ele ecoa a pergunta da física: como é possível uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo? Profissionais mergulharam em suas respectivas disciplinas, mas a história do progresso humano mostra que a evolução ocorre quando áreas progressivamente mais vastas de estudo são integrados. Qual é o som de dois adversários se beijando? Will. Dogma. Ponto de vista, princípio ou opinião peremptório de uma igreja em matéria de fé ou moral. A partícula de Higgs. A partícula de Higgs é uma partícula prevista teoricamente que fornece massa a todas as outras existentes no universo. Há décadas, os cientistas vêm construindo aceleradores de partículas cada vez maiores para encontrá-la, porque ela é uma partícula pesada, maciça. Eles não conseguem encontrá-la porque ela tem massa muito grande, e dá massa às partículas. Então, o que dá massa à partícula de Higgs? Isso parece um pouco estranho a vocês. Talvez os cientistas devessem procurar uma partícula de informação, que informe as outras partículas o estado delas, massa, carga, spin.